As pessoas que você vê na tela agora estão implorando por um milagre. Fome, sede e resistência civil estão se transformando em uma revolução. Esta é a capital de um país que reivindica poder nuclear no meio do século XXI, Teherã. Agora, esta antiga metrópole enfrenta o maior caos de sua história. Cidades estão caindo de Qom, Isfahan, Mashhad a Hamadan, até mesmo Teherã. Neste momento, o regime de Khamenei no Irã enfrenta o maior colapso civil da história. Milhões de iranianos não estão parados. Eles estão fartos do regime. O regime se destruiu por sua própria incompetência, enlouqueceu o povo com sede e fome. No meio do século XXI, Teherã está se transformando de uma potência nuclear em um mendigo de água. O regime iraniano, que ameaça o mundo com seus mísseis, não consegue fornecer uma gota de água ao seu povo na própria capital. Chegou até a implorar aos vizinhos por água. As pessoas não estão fazendo fila por pão grátis. Milhões de iranianos, segurando latas nas mãos, estão se atropelando para conseguir recipientes plásticos de água para levar para casa. Apenas o som do ar e da impotência flui das torneiras, não a água. Este é o momento em que a civilização colapsou. É por isso que o presidente Massoud Pezeshkian levantou a bandeira branca. Os soldados iranianos na linha de frente estão recebendo apenas 20 balas de munição para cada 2 soldados. O que assusta os generais em Teherã não são os F-35 de Israel ou os porta-aviões americanos. O que os assusta é o simples líquido que flui da torneira, ou melhor, que já não flui, a água. À medida que os combates se intensificam, o sistema militar está sob pressão crescente. Os detalhes deste relatório são horríveis. Vamos examiná-los um por um. A crise das 20 balas. As linhas de abastecimento logístico foram tão severamente interrompidas que algumas unidades na linha de frente estão recebendo apenas 20 balas de munição para cada 2 soldados. Mas a escassez de munição é apenas o começo. Relata-se que unidades de campo em algumas regiões estão operando sem acesso a água potável confiável ou suprimentos alimentares suficientes. Sem armas, sem água, sem comida. No 12º dia da guerra, os soldados de um exército de 1 milhão estão sendo dizimados pela fome, sede e falta de munição. Nessas condições, é fisicamente impossível para um exército manter sua lealdade. O Irã e seu exército estão enfrentando a crise hídrica mais severa da história moderna. Hoje, o nível de água nas represas que abastecem Teherã caiu abaixo do limite crítico de 6%. Considere isto, os 190 mil membros da elite do Corpo da Guarda Revolucionária e os 350 mil do Exército Regular, totalizando mais de 500 mil de soldados, precisarão de muito mais do que a munição que carregam quando forem enviados para a frente em caso de uma possível guerra. Mas o exército iraniano não tem água suficiente à sua disposição, o que significa que enfrenta um enorme dia zero. Agora, vamos colocar este cenário de falência hídrica em um cenário de guerra militar. Suponha que os eventos escalem seriamente e o conflito quente comece. De quanta água um soldado precisa por dia, enquanto se movimenta no campo de batalha moderno, com 30 a 40 kg de equipamento, gerenciando o estresse e exercendo esforço físico? De acordo com os padrões da OTAN e dados climáticos do Oriente Médio, um soldado precisa de uma média de 15 a 20 litros de água por dia para hidratação, higiene, essencial para prevenir doenças e cozinhar. A água é essencial não apenas para beber, mas também para sistemas de resfriamento, manutenção de veículos e necessidades médicas. Considere a força de 190 mil da Guarda Revolucionária do Irã e seu exército regular, Artesh, de 350 mil. Isso é mais de 500 mil de pessoal. Em tempos de guerra, a necessidade diária de água dessa força massiva chega a milhões de litros. Em tempos de paz, essa água pode ser fornecida de poços nos quartéis ou da rede da cidade. Mas em tempos de guerra, quando as usinas são atingidas, as bombas param e as represas já estão vazias, de onde você conseguirá essa água? A doutrina militar do Irã é baseada na guerra de atrito. Ou seja, busca desgastar o inimigo ao longo de um longo período, sufocando-o em seu próprio terreno desafiador. Mas em um país que enfrenta falência hídrica, o que acontece quando a guerra estoura e a rede elétrica é atingida por cyberataques ou mísseis? Bombas param, poços deixam de funcionar. As estações de tratamento de água param. Em outras palavras, as reservas de água atuais do Irã não permitem sustentar uma guerra de longo prazo. O exército iraniano será forçado a transportar água para frentes e bases sem água, usando milhares de caminhões-tanque.
Do ponto de vista logístico, transportar água para uma frente sem água é uma das operações mais difíceis da história. Isso duplica, até triplica a carga operacional. É preciso adicionar milhares de caminhões-tanque de água aos comboios de caminhões que transportam munição e combustível. Esses caminhões-tanque são os alvos mais fáceis, mais estratégicos, mais lentos e mais vulneráveis para drones e ataques aéreos. A destruição de um caminhão-tanque significa que um batalhão de soldados ficará fora de ação em 24 horas. Os limites biológicos são absolutos. Eles não são como sede ou fome. O corpo humano só pode suportar a desidratação por alguns dias, mas perde sua eficácia de combate em poucas horas. O foco de um piloto desidratado, a atenção de um operador de radar ou a resistência física de um soldado de infantaria colapsa. Mesmo o soldado mais fanático e mais bem treinado não pode suportar a desidratação por mais de 72 horas. Após 72 horas, os rins falham, as habilidades cognitivas colapsam e esse exército torna-se incapaz de lutar. O exército iraniano corre o risco de enfrentar a ira de sua própria geografia e seu próprio solo. Um cenário ainda mais grave é o alvo dessas barragens esgotadas e da infraestrutura hídrica. Em circunstâncias normais, as barragens são ativos estratégicos. No entanto, as barragens do Irã agora se tornaram uma responsabilidade. Se estiverem cheias e forem atingidas, causarão um desastre de inundação. Mas se, como é o caso atualmente, a maioria estiver vazia ou cheia de lodo e forem atingidas ou tornadas inoperantes por uma queda de energia, até mesmo aquela última gota de água suja se tornará inutilizável. A produção hidrelétrica do Irã já foi reduzida pela metade devido aos baixos níveis de água. Em caso de guerra, o colapso da rede de energia também fechará as estações de tratamento de água. Isso significa que os civis sofrerão de sede antes dos soldados, e um caos massivo começará atrás das linhas de frente, ou seja, nas cidades. Um exército não pode lutar na linha de frente com uma população rebelde e sedenta atrás dele. Quando o ministro da Energia, Abbas Ali-Abadi, apareceu diante das câmeras no dia 3 de dezembro, ele na verdade não estava anunciando uma nova estratégia. Ele estava levantando a bandeira branca de rendição do regime. O ministro confessou oficialmente a vergonhosa verdade que havia sido escondida por anos para o mundo inteiro ao dizer: "Vamos comprar água dos nossos vizinhos." Para uma superpotência regional que se gaba de seus mísseis hipersônicos e programa nuclear, essa frase equivalia a um suicídio diplomático. A administração de Teherã conseguiu enriquecer urânio, mas falhou em encher os copos de seu povo. O aspecto mais tragicômico e humilhante da situação era o endereço da porta na qual o Irã estava implorando por água. O moderno Estado iraniano foi forçado a sentar-se à mesa de negociações com o Afeganistão governado pelo Talibã para acessar a fonte mais básica de vida. Esta situação era a imagem mais concreta do declínio e da impotência de Teherã na hierarquia regional. Talvez a maior ameaça enfrentada pelo regime não venha de fora, mas de dentro. De acordo com relatórios do Instituto para o Estudo da Guerra, autoridades iranianas estão discutindo a portas fechadas a evacuação de certas áreas de Teherã, o que significa evacuar uma metrópole de 15 milhões de pessoas porque a água acabou. Isso seria um desastre logístico e humanitário sem precedentes na história moderna. Para onde você os levará? Outras cidades, Isfahan, Yazd, Kerman, já estão lutando contra a seca. Essa situação reforça a percepção entre o povo de que o regime não consegue administrar o país. O povo diz: "Não são os mísseis que vão nos matar, é a sua incompetência." Os motins por água que começaram na província de Khuzistão nos últimos anos foram, na verdade, uma prévia do futuro. As pessoas invadiram prédios do governo e quebraram canos de água. Em uma possível guerra, o dilema dos guardas revolucionários, IRGC, será horrível. Por um lado, eles devem lutar contra o inimigo na fronteira. Por outro, devem controlar milhões de iranianos que tomam as ruas devido à sede. A divisão das forças de segurança é um pesadelo para qualquer estratégia militar. Você gastará seus recursos no inimigo externo ou na revolta interna. Cada dia que o regime iraniano falha em resolver a crise da água, está na verdade puxando um pouco mais o pino de sua própria bomba-relógio interna. Os avisos do presidente Massoud Pezeshkian mostram quão frágil é o sistema, mas não há solução porque a solução significa reformas radicais, uma mudança completa na política agrícola e a demolição de algumas dessas barragens massivas. Isso vai contra os interesses do IRGC e da elite local que ganha dinheiro com a água. Então, o regime está observando a ordem que estabeleceu para manter sua própria existência agora provocar sua própria ruína.
Para entender a situação no Irã, devemos primeiro estabelecer a terminologia correta. A palavra seca, que frequentemente ouvimos na mídia, é insuficiente para descrever o desastre que o Irã está vivenciando. A seca é um evento meteorológico temporário. Ela passa quando as chuvas chegam. No entanto, o que o Irã está vivenciando é um colapso permanente e estrutural que especialistas e estrategistas definem como uma falência hídrica. De acordo com relatórios recentes da Time Magazine e do Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, o Irã extrai aproximadamente 63 bilhões e 800 milhões de metros cúbicos de água subterrânea anualmente. No entanto, a quantidade de água que a natureza fornece a esta geografia, que pode ser reabastecida por chuva e neve, é de apenas 45 bilhões de metros cúbicos. Essa enorme lacuna está sendo tentada fechar roubando do futuro do país. Em outras palavras, o Irã esgotou aquíferos e reservas de água subterrânea que levaram milhares de anos para se formar nos últimos 40 anos. Para usar uma analogia militar, esta situação é como um exército ficando sem munição e depois desmontando suas próprias fortalezas para usar as pedras como balas. No final, você fica sem munição e sem fortaleza para se abrigar. Dados de janeiro de 2026 revelam a gravidade da situação. Embora a capacidade média das barragens em todo o país seja de cerca de 35%, a situação em Teherã, o coração do regime e lar de mais de 15 milhões de pessoas, é nada menos que catastrófica. 4 das 5 principais barragens que abastecem a cidade têm níveis de capacidade variando de 6% a 10%. Em hidrologia, qualquer coisa abaixo de 10% é geralmente referida como volume morto. Isso significa que a água nesse nível está misturada com lodo e sedimentos, tornando-a excessivamente cara para purificar e tecnicamente inutilizável. O regime está tentando ganhar tempo fechando escolas e escritórios do governo na capital e reduzindo a pressão da água, mas as imagens de satélite não mentem. Imagens tiradas de setembro de 2024 a 2026 mostram claramente que reservatórios massivos como Latian e Karaj agora se transformaram em bacias de poeira. No momento em que um estado não consegue mais abrir as torneiras em sua capital, ele começa a perder sua legitimidade. O regime iraniano está atualmente caminhando bem na beira desse precipício. Quando procuramos o culpado por trás desta situação, ficamos surpresos ao encontrar o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, ou IRGC, que afirma ser o protetor do país. As raízes da crise hídrica residem não tanto nas mudanças climáticas, mas na construção agressiva e não planejada de barragens realizada pela Khatam Al-Anbiya, KAA, o braço de engenharia do IRGC. Mais de 600 barragens foram construídas no Irã nos últimos 30 anos. A grande maioria dessas barragens foi projetada para gerar lucros para empresas afiliadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, seja sem relatórios de impacto ambiental ou com relatórios falsos. O exemplo mais marcante e trágico desses projetos é o desastre da barragem de Godvand. Construída no rio Karun, esta enorme barragem foi erguida sobre a formação Gashsaran, um enorme domo de sal, apesar de todos os avisos de engenheiros e geólogos. O resultado foi um desastre completo. Quando a barragem começou a reter água, ela dissolveu o sal abaixo dela, e a salinidade da água no reservatório excedeu a da água do mar. Este projeto, que custou bilhões de dólares, não apenas armazenou água, mas também irrigou centenas de milhares de acres de terras agrícolas férteis a jusante do rio Karun com água salgada, tornando-as estéreis e secando milhões de tamareiras. Especialistas iranianos descrevem isso como suicídio auto-infligido. Enquanto o IRGC afirma proteger o país de inimigos externos, sufocou sua própria terra com concreto e a envenenou-a com sal. Chamar a crise hídrica no Irã hoje de desastre natural é encobrir esses crimes de engenharia. Esta é uma destruição ecológica planejada. Historicamente, a escassez de água tem sido o gatilho mais poderoso para explosões sociais. As pessoas podem viver sem liberdade, mas não podem viver sem água. As revoltas por causa da seca nos últimos anos na província de Khuzistão, rica em petróleo, mas pobre em água, são uma prévia do que está por vir. Os agricultores estão bloqueando caminhões-tanque, atacando oleodutos e incendiando prédios do governo local. O IRGC é tradicionalmente encarregado de proteger o regime de ameaças externas e opositores políticos. Mas como você pode lutar contra milhões de pessoas se levantando por causa da sede? Abrir fogo contra protestos por água não resolve a crise, apenas alimenta a raiva. Quando o IRGC é forçado a usar seus recursos e pessoal para suprimir levantes por água dentro do país em vez de proteger suas fronteiras, o colapso da frente interna estará completo.
A desvio da atenção das forças de segurança e a mudança de recursos logísticos para a segurança interna deixarão o Irã completamente indefeso contra um ataque externo. Olhando para o quadro geral, a situação do Irã nos mostra a natureza mutante da geopolítica. Mísseis, usinas nucleares e forças por procuração são indicadores do poder de um Estado. No entanto, a base da sobrevivência desse Estado é a ecologia. O exemplo do Irã é prova de que a má governança e a guerra contra a natureza podem derrubar até os exércitos mais fortes. A metáfora do castelo de areia se encaixa perfeitamente aqui. Do lado de fora, o Irã parece um castelo com muralhas impenetráveis e torres altas. Mas a fundação deste castelo é de areia, ou seja, é feita de leitos de rios secos e solo coberto de sal. Quando a água recua, a areia desmorona e o castelo colapsa sob seu próprio peso. As sanções abalaram a economia do Irã. Ataques cibernéticos interromperam sua infraestrutura. Mas a seca está biologicamente falindo a estrutura estatal do Irã. Os livros de história estão cheios de exércitos morrendo de sede e impérios destruídos pela seca. Os mulás em Teherã não podem trazer de volta a água com orações ou slogans anti-EWA. A Guarda Revolucionária já perdeu sua guerra contra a natureza, e essa derrota terá um resultado muito mais definitivo e irreversível do que qualquer derrota militar. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? A crise é realmente tão profunda? As análises do cientista climático Nasser Karami nos mostram que o quadro não é apenas uma crise, mas uma impossibilidade matemática. Karami clama a amarga verdade afirmando: os recursos hídricos atuais do Irã só podem sustentar uma população de 50 milhões, no máximo. No entanto, a população do Irã está se aproximando rapidamente de 100 milhões. Em outras palavras, o regime está tentando manter viva o dobro de pessoas que a geografia pode sustentar usando recursos esgotados. Essa equação insustentável levou o Estado a tomar uma decisão radical e humilhante. O regime está mudando para um sistema chamado importação de água virtual para fechar a lacuna. Este termo sofisticado, na verdade, significa a cessação da agricultura. O Estado decidiu secar os campos para conservar água e importar alimentos para o povo. Esta decisão marca o fim do conto de fadas do país autossuficiente que tem sido contado ao povo desde a Revolução de 1979. A doutrina da economia de resistência colapsou, substituída pela dependência alimentar. A segurança alimentar do Irã agora está nas mãos de fornecedores estrangeiros porque um Estado que precisa importar água, de fato, começou a entregar sua soberania pedaço por pedaço. Isso marca o colapso da doutrina do país autossuficiente. Agora que o lago morreu, o pesadelo do povo começou. Os 10 bilhões de toneladas restantes de sal tóxico enchem os pulmões de milhões de pessoas a cada rajada de vento como um tsunami de sal. Doenças respiratórias e câncer explodiram em Tabriz e Urmia. As pessoas estão condenadas a viver em uma câmara de gás invisível. Mas o filme de terror não termina aí. Quando a água acaba, a lei da selva começa. Uma máfia da água surgiu nas ruas de Teherã.